Bom dia, amigos. Estamos reunidos mais um domingo, dia 24 de setembro de 2023, para mais um culto matinal dominical. Vamos iniciar cantando uma música e depois eu vou ler a palavra. Senhor, eu sei que estás neste lugar, todos querem te adorar, toma a tua direção. Sim, vem, ó Santo Espírito, espaços preencher, reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razão para te louvar. Desfaz toda a tristeza e incerteza de sabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. Teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Eu vou ler agora uma palavra do Evangelho de Jesus em Lucas, capítulo 6, a partir do versículo 17. São palavras do próprio Jesus, conselhos a nós. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. As bem-aventuranças. Então, olhando ele para seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica.
Dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Palavra de Jesus. Primeiramente para os discípulos, que somos nós que seguimos a Jesus. E depois conselhos a todos, amai, o amor. Então, é o nosso ideal como cristão. Vamos orar, entregando esse momento de culto na presença do Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta manhã de domingo que o Senhor nos concede estarmos aqui, eu, Michel, e todos que estarão participando conosco desse momento tão especial, onde o teu Espírito Santo nos dirige, onde o Senhor Jesus está presente, porque ele disse: onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei convosco. E nós estamos aqui em nome de Jesus. Por isso, Senhor, obrigada por estar conosco nesse momento, nesse culto. Estenda as tuas mãos, Senhor, e abençoe a todos que ouvirão, que participarão, para que recebam a tua cura, a tua bênção, a tua libertação, o teu ensinamento, que é tão precioso. Ajuda-nos, Senhor, a cumprirmos esse ideal que o Senhor nos dá para seguirmos neste sermão que Jesus falou. Ajuda-nos a prosseguirmos, crescendo e sendo cada dia mais obedientes ao Senhor, estarmos mais perto do Senhor e cada vez mais vivendo em amor, em comunhão com o Espírito Santo. Se alguém está doente, está enfermo, estenda a tua mão, Senhor, curando. E se alguém está triste, abatido, que o Senhor traga a tua consolação. Ó Senhor, fala conosco agora através da tua palavra, através do estudo bíblico, pelo Michel, e que o Senhor derrama sobre ele a tua sabedoria, a tua unção, que ele fale aquilo que provém do Senhor para cada um de nós. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Gostaria que os irmãos abrissem Romanos capítulo 13 para a nossa reflexão nessa manhã. Romanos, o capítulo 13. Muito bom, queridos. É isso aqui. Esse capítulo 13, que Paulo escreve aos Romanos,
nós podemos dividi-lo em 3 partes. Primeira parte, ele fala a obediência às autoridades humanas. O segundo ponto, ele fala o amor ao próximo, que é o cumprimento da lei. E depois ele vai falar que o dia já está próximo e que a nossa salvação está cada vez mais próximo na espera da vinda do Senhor. Que ele faz uma exortação para os cristãos viverem uma vida de santidade e crescerem em santificação para com as suas vidas expressarem o reino de Deus, a justiça de Deus, o amor que Deus pede para que a gente viva. Eu vou trabalhar a primeira parte, o capítulo 13, a partir do versículo 1 até o versículo 8. Ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Aqui falando de uma consciência para com Deus. Por esse motivo também, pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, o agapau, com o qual vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei, isto é, ele está em Cristo Jesus. É interessante Paulo escrevendo essa consideração da autoridade para os irmãos da igreja em Roma. Ele mesmo, sujeito a esse império romano, sofrendo sobre esse contexto império romano, com cobranças, impostos, perseguições e tudo mais, ele faz essa afirmação, que nós devemos estar sujeitos às autoridades superiores. É muito comum nós percebermos que uma pessoa que aceita a Jesus Cristo se torna uma nova criatura, ressuscita espiritualmente da sua morte para com Deus, e volta agora a ter a comunhão com Deus. Muitos acabam falando, agora eu só me sujeito às coisas de Deus, ao governo de Deus e ao reino de Deus. Mas nós temos uma condição terrena, humana, e vivemos ainda nesse mundo. Então nós temos esse lado que nós falamos que convive com o mundo, que é a nossa carne, e nós temos o nosso espírito que convive com uma realidade espiritual. Mas agora ele quer que cada um de nós, como cristãos, isto é, um pequeno Cristo, expresse as virtudes de Deus com a nossa vida, num mundo que não conhece ainda Deus. E ele fala a respeito de autoridade. E muitas vezes a gente questiona se a autoridade é boa ou ruim. Ele não está questionando quanto ao perfil da autoridade. Ele está falando a respeito do que Deus já proporcionou com relação ao que nós chamamos autoridade. Então muitos cristãos às vezes até alegam, será justo realmente pagar os impostos se eles não são tão justos assim? Infringem direitos? Será que realmente é justo continuar fazendo as coisas como é dito para amar e tudo mais, se nós temos governantes que não assim o fazem? E nós temos ainda
que está submisso a eles nessas condições? Então, há muito questionamento e eu quero trabalhar um pouco a respeito disso, porque muitos cristãos acabam alegando que, como agora eles estão submissos a Deus, eles não têm que prestar mais conta nenhuma autoridade. E vai se perdendo o respeito a esse contexto da autoridade, porque eles não entendem o sentido do que é uma autoridade. Paulo, como cristão, ainda vivendo sob esse jugo romano, desse império romano, ele está escrevendo a essa igreja. E ele diz: pague tributo a quem tributo, pague imposto a quem imposto, pague respeito a quem respeito e honra a quem honra. Não deva nada a ninguém. E o que é interessante, quando perguntaram a Jesus Cristo, quando ele estava aqui, se era lícito pagar imposto a César, ele toma uma moeda com a inscrição de César e faz o seguinte questionamento: de quem é essa moeda? Essa inscrição aqui que está na moeda, de quem é? Aí falaram: de César. Então ele disse uma afirmação assim bombástica: dai a César o que é de César. Mas ele diz: e dai a Deus o que é de Deus. Por isso que ele falou: para uns às vezes são tributos, mas não honra. Para outros, honra. E ele está falando aqui uma verdade em Mateus 23:31 a respeito disso. Então muitos cristãos acham que agora, por estar submissos a Deus, quanto ao seu espírito, não tem que expressar essas virtudes de Deus com a sua vida humana, carne e alma, no mundo em que ele se encontra. E essa dualidade nós já falamos, ela é fundamental no equilíbrio entre o espírito que nós temos, a alma para que a nossa e o corpo para que a nossa alma tenha a expressão das verdades, das virtudes de Deus. Ainda Paulo, em 1 Timóteo 2, 1, 3, recomenda que, além do cristão obedecerem o governo ou as autoridades humanas, também devem suplicar, orar, interceder, agradecer a todos os homens, inclusive essas autoridades. E ele não qualifica, especifica o tipo, se é bom ou ruim, não, a todos. E por que ele fala isso? Para que você possa ter uma vida tranquila, mansa, piedosa e respeitosa, numa relação de uma inter-relação humana e uma expressão de Deus aonde você se encontra. Muitos a gente percebe que estão reclamando dos governantes. E eu pergunto, quantos estão clamando, orando, intercedendo, dando graças? Então nós temos que mudar a nossa forma de pensar com relação à autoridade. Porque somos pais, também temos autoridade. Foi legado para nós uma autoridade de sermos pai. E temos que fazer isso sem sermos autoritários. Então nós vamos usar poder, porque foi dado a nós, mas é diferente de um poder que pertence exclusivamente a Deus. E é interessante nós entendermos isso. Então, por que se submeteram a uma autoridade humana? É a pergunta. Porque o poder foi dado por Deus para todos exercerem a autoridade. Veja como é interessante. O poder e a autoridade parece que são a mesma coisa. Não, são duas faces de uma mesma moeda. Porque todo ser criado é formado por Deus para, junto com ele, governar o universo, quer sejam anjos, quer sejam os homens, receberam o poder. Esse poder que ele fala no grego é exousia. É um poder para administrar o universo com Deus, administrar a sua vida, para que Deus possa ser visto nesse processo da administração. Isto é, usar a autoridade para servir e não ser servido. Se eu inverter a face da moeda, na realidade, quem tem o poder muitas vezes não quer mais servir, mas quer ser servido. Isso inverte todo um processo que Jesus vem nos mostrar que não pode ser assim. Com o poder exousia, que é esse que foi dado aos anjos, aos homens, às criaturas, o homem, como é um ser moral,
racional e espiritual, ele realiza o direito legal de governar até mesmo quanto às suas escolhas, daquilo que ele faz, como ele administra a vida. Por isso que o contexto de potestade foi dado também para o homem, e de principados também, que foi dado ao homem, como foi dado aos anjos. Mas o poder de Deus, o dynamis, e não a exousia, o poder de Deus é chamado de dynamis, ou aquele poder pleno quanto a uma natureza. Esse não, esse poder exousia é quanto à habilidade que ele deu para cada um exercer no seu livre-arbítrio aquilo que pudesse expressar o Criador. Então é muito importante nós entendermos que agora, esse homem que tem a exousia, ele também pode receber o dynamis de Deus, porque Deus falou que ele não dá o seu poder para ninguém, com exceção daquele que tem a sua mesma natureza. Por isso que o dynamis é a expressão da natureza da pessoa que expressa quem Deus é, santo. Então, quando o homem se torna santo e cresce em santificação, nasceu de novo, pode receber para algumas circunstâncias o poder dynamis junto com a exousia, que é o poder de Deus para expressar com a sua vida a vontade de Deus, a justiça de Deus, com um amor desinteressado chamado ágape. O poder dynamis, o poder de Deus, ele fala: o meu poder eu não dou para ninguém. E ele não deu esse poder para o homem, ele deu o que nós chamamos exousia, autoridade com esse poder. E disse que autoridade e poder parecem ser a mesma coisa. Não, o poder é dado para que você tenha autoridade para servir. Então, se você quer ser servido, você começa a exercer uma coisa chamada poder, principalmente quando exerce em favor, em benefício próprio para si mesmo. Por isso que esse homem, o poder dynamis, o poder do Espírito de Deus, ele não dá a ninguém, com exceção desse homem que se torna santo, que em Cristo Jesus se santifica, cresce em santificação. Em alguns momentos, o dynamis pode aparecer através desse homem, porque ele vai exatamente realizar funções específicas, inclusive aquilo que é chamado milagres. Essa é a razão de Paulo afirmar em Romanos 13:1, como ele começa dizendo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Está percebendo que ele não está falando do tipo da autoridade, ele está falando que deve respeitar as autoridades. Por isso que ele começa falando, Romanos 13, isso, que toda autoridade procede de Deus. Assim, sujeitar-se à autoridade que foi constituída por Deus é para quem tem realmente o entendimento do que é essa autoridade, que é servir, e não usar do poder para se empoderar, porque senão vira um autoritarismo e não uma autoridade. E deixa de expressar o que nós chamamos a bondade e a justiça para com todos os homens. Então, desse modo, a gente vai evitar castigos e punição, porque ele diz aqui em Romanos que quem se rebela contra a autoridade está se rebelando contra a ordenança que Deus colocou para que existisse o quê? Harmonia, onde as pessoas venham a existir. Principados e potestades que ele deu para o homem exercitar esse poder em benefício para o próximo e para a glória de Deus, com essa condição chamada autoridade. Autoridade para servir e não ser servido. Em João 13, versículo 3 até o versículo 11, Jesus dá um exemplo de poder e autoridade com humildade. Ele falou: toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra, disse Jesus. E você vê que agora ele tira a sua vestimenta, põe uma toalha, se veste com algo próprio para fazer essa função da autoridade com poder, se humilha e faz a lavagem dos pés dos seus discípulos. E ao fazer isso, ele mostra que como líder, como esse que tem a exousia, que ele também tem exousia,
mas como ele estava expressando a vontade de Deus, Deus permite que ele vá além para ensinar-nos como fazer as coisas. E a gente percebe aqui que ele dobra-se e lava os pés. E depois ele volta, tira a toalha, volta a pôr a sua roupa com relação, subentendendo o poder que ele tem, como aquele Filho de Deus está aqui para nos ensinar, e pergunta para os discípulos: vocês entenderam e compreenderam o que eu fiz com vocês? O Pedro mesmo estava entendendo. Ele estava olhando de uma maneira diferente para Jesus. E ele falou: não, o senhor não vai me lavar os pés. Eu falei: não, você já está lavado, Pedro. E se eu não te lavar os pés, eu não tenho parte contigo. Eu não vou ter comunhão, eu vou ter apenas relacionamento. Então eu falei: então me lava inteiro. Eu falei: não precisa, Pedro. Você já está lavado com a minha palavra. Você já é um pequeno Cristo. Agora você tem que aprender o que significa o que eu fiz na humildade, lavando os pés de vocês. Tirando essa vestimenta de um poder para não se empoderar. E servindo, e não procurando ser servido por vocês. Um dia vocês vão entender isso que eu estou fazendo. Por hora, fica assim, para que vocês possam pedagogicamente entender o que é lavar os pés uns dos outros. É servir e não ser servido. Esse é o contexto que a gente vai falar, que ele diz: sabe por quê? Porque a única coisa que ainda não foi lavado e a gente toca o mundo são os nossos pés. Lavar os pés é servir com responsabilidade naquilo que é dado para nós, naquilo que nós somos colocados para responder a uma necessidade onde nós estivermos. Quer seja desde o contexto de uma pessoa que é dentro de uma sociedade, a inter-relação com as demais pessoas, como também um título ou uma condição de um pai, de uma mãe, que tem que responder a essa realidade, que ele não veio aqui para ser servido, mas que ele veio para servir e levar esses filhos que nascem a compreender esse Pai Celeste. No entanto, muitas autoridades deixam de lavar os pés do seu próximo, mas lavam as suas mãos. Pede uma bacia para lavar as mãos. Por quê? Como fez Pilatos, para não responder à sua condição de responsável por aquilo que ele estava fazendo. Vê se você me entende, querido. Deixa o Espírito trabalhar. Pilatos, governador daquela província da Judéia, quando teve que tomar uma decisão a respeito de condenar ou não Jesus Cristo, ele procurou por todos os meios achar alguma coisa em Jesus que o condenasse. E ele mesmo disse: e eu não encontrei nele nenhum senão para condená-lo. Ué, Pilatos, se você tem autoridade, solta. Mas o povo, instigado pelos sacerdotes, sumos sacerdotes daquela época, Anás, Caifás, pelo Sinédrio, que estava revoltado contra Jesus, que o entregou, eles simplesmente, incitado, disseram: se você fizer isso, Pilatos, você é contra César. Aí ele preferiu não mais ser fiel à verdade que ele estava vendo. A mulher dele já tinha falado: não mexa com esse homem, Pilatos. Ele mesmo não achou nada em Jesus. A verdade estava lá, explícita. Tanto é que ele virou para Jesus e falou: o que é a verdade? Jesus nem respondeu, porque ele já tinha dito que é a verdade. Não encontrei nele pecado algum. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque nele não tinha pecado. Então ele morreu pelo pecado da humanidade. E o Pilatos virou para Jesus naquela oportunidade e falou para ele o seguinte: você sabe que eu tenho toda a autoridade, ou para te soltar ou para te prender. E o que você me diz? Jesus respondeu para ele: Pilatos, é o seguinte, você não tem autoridade nenhuma se essa autoridade não vier do alto, lá do Pai Celeste. Sobre a minha pessoa você não tem autoridade, porque eu estou aqui cumprindo um propósito. Então nós percebemos que ele preferiu permanecer de que maneira? Não respondendo corretamente ao título e à autoridade que estava, e ele vendo a verdade, ele preferiu manter-se amigo de César e não mais ser fiel à verdade.
mas ser leal a uma condição que o povo disse: se você não matar esse homem e libertar ele, você pode ter certeza, você não é amigo de César. Então ele olhou para si mesmo, preferiu o poder e não exercer o que foi dado na mão dele com autoridade. Nessa oportunidade, Jesus fala para Pilatos uma frase que é muito importante, que nós precisamos guardar ela. Disse assim: nenhuma autoridade tem você sobre mim, Pilatos, se ela não vier de cima. Por isso, Pilatos diz assim: por isso, Pilatos, quem me entregou a você, a ti, maior pecado tem. João 19:11. Quem me entregou para você, maior pecado tem. Mas eu quero dizer para você que isso não te exime da tua responsabilidade de governante da província. Também não te exime do teu pecado, porque você viu que é a verdade e preferiu lavar as mãos e não lavar os pés. Você viu, e eu tive que optar entre um homem na época da Páscoa para mostrar, transferir a minha responsabilidade para outros, dizendo: é o povo que quis assim. Agora eu tenho mais uma lei a meu favor, direito da exousia, e não dynamis, e eu posso soltar uma pessoa na Páscoa. Então eu vou soltar um. Quem o povo quer? Então ele envolveu o povo para inclusive jogar a culpa em quem? No povo. Gritaram: Barrabás. E o Cristo aqui? Ele falou: mata ele, crucifica-o. E o povo foi aumentando a voz: crucifica-o, crucifica-o. E assim ele o fez. A autoridade, queridos, sem consciência da sua responsabilidade, pelo poder que ele recebeu para administrar para com Deus todas as coisas, isto é, com a verdade. Ele usa agora o poder, exousia, que ele tem, para si, como Pilatos fez, se individualizando, se tornando autoritário, um autoritarismo, para manter o quê? O seu individualismo, o seu interesse pelo poder, e deixa de expressar a justiça com amor para o bem comum. E quanto ao sinédrio, e quantas autoridades religiosas, você vai perguntar? Também Jesus deixou alguma coisa para nós a respeito. O princípio de poder e autoridade é o mesmo também para o contexto das autoridades humanas religiosas. Tem um exemplo aqui para nós em Atos 4, 1, 22, que por causa do tempo nós não vamos prolongar muito. Pedro e João, falando de Jesus, do reino de Deus, dessa graça, da bondade de Deus revelada em Cristo Jesus. Um homem tem uma transformação da sua vida e uma libertação de um estado em que ele se encontrava. Por causa disso, diante de um sinal notório de Deus para com um homem através de Pedro e João, sinal que não podia negar, não tinha sofisma, não tinha fake news, não. Eles foram presos, julgados por fazerem o bem. Isso a gente acaba vendo que aqueles que assim vivem o reino de Deus são perseguidos por causa da justiça do reino de Deus. Eles obedecem à autoridade do sinédrio, o contexto religioso da sua época. E no versículo 19, Pedro e João faz uma resposta a esses juízes religiosos que eu estava julgando por uma condição religiosa, que é muito semelhante da condição de juízes na condição civil, humana, do dia a dia numa sociedade. A mesma coisa. Eles disseram assim: julgais? É justo, veja bem, julga bem, é justo diante de Deus ouvir, antes do que vocês estão mandando, para a gente não falar mais de Jesus, e obedecer vocês, antes, não quer dizer que não vai obedecer, antes fazer isso, do que obedecer Jesus, que mandou nós falarmos as boas novas do reino de Deus, como se vê a libertação desse homem. Romanos 13:8, Paulo diz: o cristão, termina dizendo nesse versículo 8, a ninguém deve coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros.
Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Porque o amor é a síntese do que Cristo veio revelar do Pai para nós. Então, esse amor que nós recebemos, que Cristo nos amou, ele foi amado por esse mesmo amor do Pai desinteressado. Ele nos amou também dessa forma desinteressada. E ele quer que a gente ame também dessa forma desinteressada. Não é amar como eu amo a mim mesmo, não. É amar como você foi amado por Jesus, que foi amado com esse mesmo amor por Deus. Por isso que ele falou, não deveis a não ser esse amor agapau, esse amor relacional, que é aquele que é fiel à verdade, pertence à verdade. Esse cumpre a lei, porque esse está em Cristo. Porque a lei nos levou para Cristo, e Cristo nos leva para a essência do reino de Deus e a sua justiça, para que a gente assim o pratique. Agora, quanto à autoridade, ser boa ou não, é um problema dela com relação a Deus. Aquilo que ele deu, um dia será cobrado. Dela, de mais ninguém. Então nós temos que entender o contexto de cada um com a sua autoridade. E muitas vezes a gente fica pensando num governo humano, num sentido de governo de uma comunidade, e você está governando também, meu querido, a tua família, a tua casa. Então quero dizer uma coisa para você. Essa autoridade, esse poder que Deus te deu para constituir a família, ser marido, ser esposa e também ter seus filhos, como você está usando da sua autoridade, isso é do seu poder, com autoridade ou com autoritarismo? Como você está usando isso? Você veio para servir ou você quer ser servido por todos? Essa é uma pergunta que nós temos que deixar. E sempre que olharmos para qualquer condição, todo ser humano recebeu um principado para gerar príncipes para Deus, família. E também para governar os principados, que são os governantes, governadores. E ele deu tudo isso, uma palavra de autoridade que vem de um poder chamado exousia. E poder e autoridade é a mesma moeda com faces distintas. Poder não é autoridade. Mas o interessante é que as duas coisas caminham juntas. Porque ele dá o poder, que é exousia para o homem, exercer a autoridade para servir o outro. Quando eu deixo de servir o outro, quer seja em qualquer circunstância, inclusive família, eu estou fazendo uma coisa que eu estou usando, ou a circunstância em termos governamental ou família, olhando para mim mesmo, olhando para o meu umbigo, e faço do meu Deus o meu ventre, e procuro viver o meu interesse próprio, mas não estou fazendo com a autoridade, o poder que me foi legado, que é a exousia. Então, dificilmente você receberá o dínamis de Deus para fazer coisas maravilhosas, coisas milagrosas, coisas que as pessoas vão olhar e falar assim, isso é de Deus. Está faltando então o que para nós? Sabemos fazer uma boa gestão, uma boa administração, bom compartilhamento de tudo que nós já recebemos de Deus, para sermos a expressão de Deus. E essa pergunta eu quero terminar para que a gente medite nela. Você tem suplicado? Você tem orado? Você tem intercedido? Você está grato por tudo isso? Ou ainda continua reclamando das coisas e não clamando a respeito de como ser um responsável para resolver os problemas que chegam até você? Aonde você for colocado, você sendo um filho de Deus, ele vai te dar, não só a exousia, o poder que ele dá a todos, mas ele vai dar também o dynamis, o poder do Espírito Santo, para você ser uma expressão de amor, de graça, de justiça, onde você estiver, para que, crescendo em santificação, você possa expressar Deus e as pessoas possam ver Deus através da sua e da minha vida. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, que você entenda o que é a autoridade. A autoridade, ela vem para servir e não ser servida. E ela tem um poder, e esse poder exousia. Se for bem usado, Deus também te dará o dynamis,
o poder para você realizar coisas maravilhosas além daquilo que a tua força, competência e capacidade não é capaz. Que Deus abençoe a todos, que a gente entenda o verdadeiro sentido de autoridade, o que Paulo disse aqui. Ele não mandou examinar, analisar a autoridade, julgar a autoridade. Ele falou, clama, ora, interceda por todos os homens, inclusive por aqueles que estão governando. Mas interceda também para você como um pai que tem autoridade. E analisa, você está realmente exercendo uma autoridade, um autoritarismo como líder e como aquele que cuida da sua casa. Que a gente possa analisar e voltar até essa expressão que Cristo mandou a gente ter. Vamos lavar os pés uns dos outros e não procurar uma bacia para lavar as mãos e lançar a culpa e a responsabilidade para outros. Mas vamos lavar os pés, ser responsável, tirar aquilo que te empodera, a roupa que te empodera, tirando essa roupa que te empodera, põe uma toalha, se dobra, se humilha, lava os pés uns dos outros, para que a gente possa realmente ter uma comunidade plena de respeito, consideração e amor com justiça. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém. Amei essa palavra. Glória a Deus. É tão bom ouvir essa palavra de sabedoria, de conhecimento. E, mais uma vez eu peço, compartilhem para que outros possam ouvir essa palavra. São poucos que querem essa palavra pura que vem do Senhor, mas querem outro tipo de palavra. Obrigada, Jesus. Vamos orar, entregando esse momento, entregue a sua vida, porque queremos ser assim como Jesus quer que nós sejamos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por tudo. Obrigada, Jesus, por essa exousia que o Senhor nos dá e que possamos, Senhor, ser boas autoridades onde estivermos, com nossas famílias, no lugar pequeno que o Senhor nos colocou de autoridade, que o Senhor esteja conosco, nos ensinando, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos bom uso da autoridade que o Senhor nos concede. Obrigada, Jesus, como pais, como líderes, no trabalho, onde estivermos, Senhor. Ajuda-nos. Dá-nos a tua bênção neste dia, neste domingo, que tenhamos um domingo feliz com as nossas famílias, com os amigos, onde estivermos. Que o Senhor esteja conosco, nos dê a tua paz e que sejamos pequenos cristos onde estivermos, que possamos revelar o Senhor. Amém. Através do teu grande amor para conosco. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa os nossos pecados quando não temos demonstrado esse amor através das nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. E que sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo, Amém. Para que todos vejam em nós o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia, o teu perdão. Obrigada, Senhor, por tudo. Fica conosco nesse domingo, no decorrer desta semana. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Nossas famílias. Nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.